Olá, tudo bem? Dr. Vitor Miranda aqui. E hoje o tema desse vídeo ele vai ser, no mínimo, controverso. Sabe por quê? Nesse vídeo eu vou te explicar como que você consegue controlar o seu açúcar no sangue mesmo comendo açúcar. Então, vamos lá. Vou te mostrar como é que vai ser isso. Bom, antes de mais nada, eu vou te mostrar um vídeo que eu acabei de revê-lo aqui, que é da minha avó. É um momento depois do almoço dela. Vou deixar você ver esse vídeo e depois a gente conversa mais um pouquinho. Observa só. Comeu até doce hoje. Vamos ver o que dá, né? Vamos ver se encheu, aí, ó, encheu a gotinha certinha. Só comeu doce de goiaba? Goiaba. Tinha tempo que Tá não comia? gostoso, viu? É? Ah, tinha anos. Quanto você acha que tá a glicose? 130? Mas só comeu doce, né? Comi. E aí? 108. Ó, foi bom, hein? Foi bom. 20, né? O aparelhinho tá errado aqui, ele tá marcando 7 da noite. É. Só almoçou eram umas 11h30, né? É. Então foi 2 horas depois do almoço. É uma hora boa para ver a glicose. É. Que aí ela vai estar alta nesse horário, né? Uhum. Mas olha pra senhora ver. A senhora comeu salada, carne, verdura. É. E na sobremesa colocou um doce. Que não foi um doce grande também, né? Foi grande. Foi grande? Eu achei. Bom, se você ficar até o final do vídeo, eu vou te mostrar um jeito inteligente que você mesmo consegue fazer o que minha avó tem feito, que é controlar o açúcar no sangue dela, mesmo comendo açúcar. Se a gente bater 5.000 curtidas nesse vídeo, eu vou liberar um acesso VIP para um grupo de suporte e acompanhamento de informações sobre como você mesmo consegue se cuidar e melhorar o seu diabetes. Mas só se bater 5.000, combinado? Vamos lá. Bom, você deve estar se perguntando, como é que é possível controlar o açúcar no sangue, controlar o diabetes mesmo comendo açúcar? Parece meio controverso, parece meio até louco o que eu estou falando aqui, e é uma coisa que você não escuta muito por aí. Mas eu vou te explicar. Esse vídeo aqui só tem esse objetivo, de explicar detalhadamente cada um desses pontos. Mas antes que você talvez saia correndo comprando quilos de açúcar e chocolate, bala e biscoito e pão, enfim. Não. Eu vou te mostrar como você consegue fazer isso do jeito inteligente. Se o seu açúcar no sangue está muito alto, é porque existe um descontrole, é um desbalanço. E esse desbalanço a gente pode usar 2 pontos para entender isso melhor. O primeiro ponto é, está entrando muito mais açúcar no organismo do que o organismo consegue metabolizar, e o organismo está gastando muito menos açúcar do que ele precisa. Então você imagina um balde que tem uma torneira derramando uma água e tem outro furinho aqui. Se a quantidade de água que entra é muito maior do que a quantidade de água que sai no furinho, o que acontece com esse balde? Ele vai enchendo e chega uma hora que ele transborda e faz uma bagunça. O diabetes é mais ou menos isso. Está entrando muito açúcar, ou seja, está caindo muita água nesse balde. E o buraquinho de saída aqui, ele é pequeno. Ele não consegue dar vazão para essa água. Esse açúcar acumula no organismo e começa a derramar e fazer todo o estrago que o diabetes faz. A gente tem 2 maneiras de solucionar isso. Uma, mais fácil, mais rápida, fecha a torneira. Então está caindo 10 litros de água ali. Você diminui a torneira para 5 litros, já funciona. Se diminui a torneira para 3 litros, é show. Se você diminuir ela para 0, é o melhor dos cenários, mas é um pouco complicado 0, mas eu vou te explicar como fazer isso. E o outro ponto é, se o buraquinho de saída ali ele é muito pequeno, você pode abrir esse buraquinho, vai começar a sair mais água e esse balde se esvazia. Essa abertura do baldinho, a gente pode comparar isso com a queima de açúcar pelo organismo. A gente faz isso de algumas formas. E o exercício, o movimento, é uma delas. Mas hoje a gente vai focar nesse balde que está ficando cheio de açúcar, cheio de água. Porque você está colocando muito açúcar para dentro do organismo. Bom, uma vez que você entende que o balde tem um limite, e hoje você consome, por exemplo, 400 gramas de açúcar por dia, 400 gramas de carboidrato, se você fosse comer 0 carboidrato, que é o que dizem que é o melhor para o diabético, realmente seria ideal. Seu diabetes ia, de um dia para o outro, ia melhorar de um jeito que você nunca viu. Só que eu sei o quão difícil é tirar todo o açúcar da dieta. Comer 0 carboidrato, cortar tudo, de uma vez por todas, para sempre. Isso não funciona. Isso é muito bonito no papel, isso é muito bonito na teoria, mas na vida prática, no dia a dia, eu vejo com meus pacientes o quão difícil é de seguir isso a longo prazo. Funciona talvez por 5, 10, um projeto de 21 dias, alguma coisa mágica. Mas eu não quero te vender uma coisa que não vai se manter a longo prazo. Eu quero te mostrar um jeito que você consegue, você mesmo, dando os seus passos diários e melhorando gradativamente o seu açúcar no sangue. E o primeiro passo é sair lá dos 400 gramas e começar a caminhar para cada vez menos.
Um exemplo que eu sempre uso aqui da minha avó, ela comia muito, muito açúcar. Imagina uma senhorinha, 77 anos, acho que ela vai fazer 78, que amava pé de moleque. Uma mineira que gosta de pão de queijo, que gosta de fazer doce. Imagina a quantidade de açúcar que ela estava comendo na vida dela por muitos anos. Quando ela começou a sentir o peso do diabetes, eu sempre falo isso, demora a doer, né? Quando o diabetes começou a doer nela, a glicose não estava 120, ela já estava ali nos seus 250, 300, há muitos anos. Ela já sabia, só que como não dói, o pessoal não dá atenção. Mas quando começou a incomodar, a visão ficou ruim, chegou a perder a visão de um olho, muita dor aqui, enfim, fraqueza e tudo mais, ela começou a pedir ajuda e a gente começou a ajudar ela. O primeiro passo que a gente fez foi: vó, a senhora come muito açúcar, vamos começar a diminuir esse açúcar. Ela foi gradativamente substituindo a alimentação. Ela tomava muito suco de fruta, a gente começou a diminuir esse suco de fruta, ou trocar a fruta que ela faz no suco. Eu acho que eu vou até criar um vídeo dos melhores sucos para o diabético depois. Eu vou anotar isso aqui para não ter erro, tá bom? Segundo item, ela comia muito carboidrato refinado, muita farinha. A gente foi diminuindo também a farinha. Ela comia muito açúcar branco mesmo, açúcar cristal. A gente foi diminuindo o açúcar dela. Muito doce, a gente foi diminuindo. Muito arroz, macarrão, a gente foi diminuindo. Perceba que hora nenhuma eu falei que a gente cortou, que a gente eliminou esses ingredientes do dia a dia dela. Hoje, se a gente for olhar aqui o histórico, ela saiu da quantidade mais ou menos de 300 gramas de açúcar por dia para hoje, algum tempo depois de um processo, ela consegue ficar muito bem entre 50 e 75 gramas de açúcar por dia. E aí, por isso que esse vídeo faz sentido. Porque como você viu no almoço dela, foi um almoço com carne, com proteína, com verdura, com legume, com salada. E de sobremesa, ela colocou uma goiabada. E essa goiabada é fruta e tinha açúcar ali. Aí você pode pensar, nossa, mas como que a glicose não subiu? Gente, nosso corpo, ele consegue lidar com açúcar. O problema é que o diabético, ele está dando muito açúcar. Ele está colocando muita água naquele baldinho e não tem como, vai transbordar, entendeu? Como ela diminuiu muito, ela não está comendo mais aquele tanto de pão, ela não está comendo mais aquele tanto de açúcar, aquele tanto de arroz, de macarrão, de doce, de pé de moleque que ela gostava de fazer. Quando ela colocou uma goiabada, que se eu não me engano tinha ali uns 8 a 10 gramas, acho que era 8 gramas de açúcar, tem que até rever aqui, não fez diferença nenhuma na glicose dela. E ela ficou muito feliz no vídeo ali, você pode ver que foi um teste que a gente fez depois de um tempo. Ela comeu açúcar, comeu algo que realmente é doce, não é aquelas coisas de adoçante que parece que é doce, mas não é, que fica te enganando e cobrando caro, não. Era açúcar mesmo, era doce. E foi um tamanho que ela até falou que era bom, que era até grande. Ou seja, ela conseguiu ter um bom almoço, ficou cheia, né, saciada, não ficou passando fome, ainda comeu uma sobremesa no final e a glicose deu 108. 108? Acho que foi 108. E que é um número excelente para um diabético depois do almoço. Se o diabético ficar abaixo de 140, tá show. Ou seja, eu até acho que caberia um pouco mais de açúcar ali naquela sobremesa. Mas eu não falei isso para ela porque senão você já viu, né? Vai, enfim, começar já a colocar um sorvete com a goiabada em cima e vai dar errado. Então, isso eu queria que você entendesse. Se o seu açúcar no sangue, se a sua glicose está alta hoje, anota o valor que está. Comece a observar os alimentos que têm mais açúcar no seu dia a dia. Não é o pão que piora seu açúcar, não é a maçã, não é a banana, não é o macarrão, não é o doce. É o somatório de todos. Se você está com a glicose controlada e come um deles, tudo bem. Se você come os 4, aí sobra, entendeu? E qual dos 4 que você tem que tirar? Não sei. Eu mais me preocupo com você começar a reduzir a quantidade do que o item secreto que vai revolucionar, entendeu? Não. Começa a diminuir. Faz igual eu te falei que ela fez. Diminui a quantidade de açúcar, diminui a quantidade de pães, diminui o arroz, diminui o macarrão, diminui, enfim, tudo que tem muito açúcar, vai caminhando um pouquinho para trás, entendeu? E vai percebendo a evolução da sua glicose. É basicamente naquela ilustração que eu fiz do balde, ir lá na torneira e começar a fechar ela devagarinho. Que primeiro ela para de transbordar e depois ela começa a se esvaziar. Combinado? Esse, na minha opinião, é o melhor jeito de você conseguir reverter o seu diabetes, reverter os exames que estão muito ruins ali há vários anos, mesmo comendo açúcar. Combinado? Isso é essencial, porque
Eu já te falei, às vezes a pessoa quer te pegar e te tirar de uma situação e te colocar em outra totalmente longe do que você está acostumado. Mas é muito mais inteligente você vir gradativamente, um passinho de cada vez, um acerto a cada dia, construindo aí a sua reversão, do que tentar dar um salto e acabar tropeçando, se machucando, enfim, ficando frustrado no processo, beleza? E antes que eu comece a perceber aqui nos comentários, mas então não vou poder comer nada, é só cortar tudo que eu gosto e vai dar tudo certo. Não, pessoal, existe uma lista gigantesca de alimentos que são permitidos para o diabético, aqueles alimentos que não influenciam no açúcar no sangue. Mais uma vez, usando o exemplo aqui do vídeo da minha avó, ela não comeu um almoço forçado, ela não estava ali comendo a carne que ela não gosta, a verdura que ela não gosta, a salada que ela não gosta. Não, ela pegou, se serviu com tudo que ela gosta e ainda colocou a sobremesa. Então, assim, existe uma diversidade muito grande de alimentos que você pode consumir, que eu tenho certeza que você goste, a não ser que você goste só de açúcar. Aí a gente vai ter que conversar, mas aí é um erro grave, tá? Mas, enfim, tem um monte de alimentos que você pode consumir que não influenciam o seu açúcar no sangue. O exemplo do suco, por exemplo, dela. Ela gosta de tomar suco. Só que ao invés de ficar tomando suco de laranja, que tem um monte de açúcar ali, mesmo sem colocar açúcar, ela substituiu isso por um suco de acerola, ela substituiu isso por um suco de morango, que são frutas que realmente têm açúcar, mas assim, um suco de laranja tem 100 gramas de açúcar. Um suco com 10, 15 morangos tem ali 10 gramas de açúcar, é 10 vezes menos. Então o impacto disso é 10 vezes menor. Então ela consegue mesmo assim, mesmo tomando suco, ela mantém uma boa glicose. Então, calma, não é restrição, não é exclusão de alimentos para sempre. Não tem alimento proibido, é substituição, tá? É substituir um tipo de alimento por outro tipo de alimento, e aqueles que realmente são muito ruins, se você não consegue eliminar, diminua, já vai funcionar muito bem. E antes de liberar a surpresa para vocês, eu só quero pegar um depoimento que me marcou muito essa semana, quando eu estava lendo aqui os relatos do pessoal que está no programa com a gente. É a Gilca. Ela contou no seu e-mail que ela mandou aqui, no inicial, que ela começou a perceber que a glicose estava ficando muito alta e chegou um dia a bater 324 pela manhã. Gente, 324 de glicose, se você tem uma glicose dessa, eu te peço, por favor, procure ajuda. É perigoso isso aqui, tá bom? Não deixa uma complicação chegar antes da prevenção. Ela começou a fazer o processo, nesse processo de alimentação e mudança de hábito, que é o melhor que existe na literatura médica hoje, e é totalmente possível fazer o que ela conseguiu fazer. E ela já contou pra gente aqui, que agora está em torno de 150. Então ela saiu de uma glicose de 324 e foi para 150. Doutor, mas 150 não é bom ainda, tá alto. Eu sei que tá alto, mas perto do 324, ela merece aplausos e uma festa de aniversário, até com um bolinho de chocolate ali, com um pouco menos de açúcar. Porque é uma mudança muito significativa. Aquele tanto de problema que ela estava quase enfrentando, eles estão começando a ficar cada vez mais longe agora e, se Deus quiser, ela vai se livrar das complicações que o diabetes pode trazer. E Gilca, muito obrigado, viu? Muito obrigado por compartilhar isso com a gente, porque esse tipo de e-mail que dá força para a gente continuar aqui gravando esses vídeos. Bom, e se você quer ter resultados igual o da Gilca, eu separei um presente, um material bem especial para você, tá bom? É um livro grátis, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, chamado Da Hiperglicemia à Reversão, ou seja, do caos da glicose muito alta até o controle e reversão dos marcadores do diabetes. Então, se você quer pegar esse livro, é só ir aqui embaixo, clicar na curtida primeiro, lembra da meta de 5 mil curtidas, tá? Não vamos deixar essa meta escapar, e depois você pega o seu presente. Sabe por que é legal você curtir? Porque o YouTube entende que esse vídeo é legal e ele começa a mostrar esse vídeo para mais pessoas que têm um problema do diabetes ou têm familiares que têm problema com diabetes, tá? Então desse jeito você ajuda a gente aqui a divulgar ainda mais essa informação. E se você também tem Instagram, segue a gente lá no Dicas da Liga, tá? Ou se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, a sua curtida e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Um grande abraço!